E aí, gente boa? Tudo certo? Tudo beleza com você e sua família? Cabeça para cima e olhos para frente, vamos que vamos. Olha, eu aqui mais uma vez gravando para o meu canal, não é? Peço aí desde já a sua colaboração, a sua força, a sua compreensão também. Se você é um questionador das coisas, dos atos, dos feitos, das teorias, você que questiona tudo, é um perguntador, porque quem não pergunta, quem não questiona, não aprende, não é? Então peço aí que você se inscreva, dê essa força aí, dessa moral, ou pelo menos curta, né, o vídeo, caso seu dedo não seja curto, curta o vídeo também, e comente algo aí a respeito, tá? E se inscreva. Vamos que vamos. Hoje, dia 27 de junho, mês junino aí das festas juninas pelo Nordeste e alguns estados das outras regiões também, onde fazem ali a comemoração para os nordestinos, não é? Vamos lá. Então, hoje, dia 27 de junho de 2025, são 8h06 da manhã, o horário em que eu estou gravando este vídeo. E hoje, dando continuidade ao vídeo anterior, do dia 26, a respeito aí da barganha de Deus, não é? O Deus que leva as pessoas a barganharem com Ele, aonde também as pessoas são levadas pelos pastores a barganharem com Deus. As pessoas barganham com Deus e Deus aceita a barganha porque foi Ele quem prometeu. Sempre há uma promessa em torno daquilo que se oferece à pessoa, ou daquilo que se pede à pessoa. Olha, faça isso e eu vou te fazer isso. Dentro das igrejas evangélicas está cheio, dentro da Bíblia está cheio, até porque isso veio do próprio Deus. Então é o próprio Deus em que barganha com o ser humano também, né, a sua atenção. Deus barganha com o ser humano, com a sua criatura, com os seus filhotes, é a carência, né? Ele barganha com a pessoa a atenção, o louvor, a glória, a vida. Então ele barganha com a pessoa porque ele, para ter, ele exige, ele coloca regras para as pessoas assim fazerem. Então, segundo aqui a IA, né, o Google, o que a Bíblia diz sobre a relação com Deus, né? A Bíblia ensina que a fé, a oração sincera, a obediência aos mandamentos de Deus são formas válidas de buscar a sua vontade e bênçãos, que não é o que acontece dentro das igrejas evangélicas. E também a Bíblia não ensina isso, ela não ensina que a oração, não, ela diz que simplesmente para orar, mas não ensina o que é a oração. No entanto, essas práticas não são consideradas como moeda de troca. Essas não é, segundo o que estão dizendo aqui, mas que dentro da igreja é. Que até para você orar, né, Deus só te responde se você orar. E enfim, a Bíblia encoraja uma relação de amor, confiança e entrega a Deus, onde a busca pela sua vontade é motivada pelo desejo de agradá-lo. E aí, como é que você vai agradá-lo a Deus? Segundo os pastores, a teologia, os bispos, os padres, para agradar a Deus tem que levar uma vela acesa, uma vela de cera, não é? Informar de alguma coisa que a pessoa fez a promessa. Agradar a Deus com o uso da fé na prática, ou a fé prática, um óleozinho ungido, né? Tem sempre um óleo ungido, então isso não é fé. Uma rosa ungida, um sal, uma fitinha, um fileto, uma cruzinha feita de palito de picolé, o banho de descarrego, a arruda, um lencinho, né, e coisas desse tipo, a areia de Israel, uma pedrinha de Israel, a imagem da Arca da Aliança, falando em Arca da Aliança, que é uma imagem, uma representação de algo que está no céu, que Deus mandou fazer, né? E aí ele disse lá para Moisés, não farás para ti imagem de escultura e nem nada do que há no céu ou na terra, nem debaixo dela.
Mas aí, depois, tempos depois, Deus mandou fazer uma arca, que era a representação da sua presença e de algo que estava no céu, que era a representatividade da arca real do céu. Então, ele mandou fazer, assim como o tabernáculo. Ora, então se não era para fazer, então não era para fazer. Entende? Em resumo, a barganha com Deus é uma prática que não se alinha com a visão cristã tradicional de relacionamento com o divino. A relação com Deus deve ser baseada na fé, confiança e obediência e não em tentativa de negociar com Ele, tá? Mas é isso que acontece dentro das igrejas evangélicas. É a base da negociação com Deus que o próprio Deus estabeleceu para se ter algo dele. Foi Ele quem assim o fez. Está lá. Foi Ele quem estabeleceu essa barganha, essa troca, embora nos 10 mandamentos tenha ali uma certa ameaça pela não obediência a um dos mandamentos, mas foi Deus que pediu o sacrifício a Abraão de seu filho, e outro sacrifício foi Deus. E ainda que algo venha do próprio ser humano, não está vindo do próprio ser humano, segundo a teologia, os ensinamentos evangélicos, cristãos, religiosos, não vem da pessoa, é Deus quem coloca no coração para a pessoa então ir fazer aquilo para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, segundo o que dizem, ou o que está escrito, não é? E aí eles vão dizer que essa fé, ela precisa ser materializada em algo para poder Deus te responder. Tá vendo? A barganha. Então, Deus, ele é o autor dessa barganice, se é que existe isso, né? Dessa barganha com ele. Porque a promessa vem dele, as bênçãos vêm dele. E para mim receber, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, tenho que me dedicar à obediência, aos mandamentos, à oração, a observar a lei. E dentro da lei está lá dizendo que se eu não fizer tal coisa, tal prática, obediência, vou ser morto, né? Vou sofrer um castigo, uma pena, Deus não vai me abençoar, vai fechar as portas, está lá em Deuteronômio, né? A bênção provindo da obediência e a maldição provinda da desobediência. Entende? Então, eu só vou ser abençoado se eu obedecer aquilo que Deus fala. Bendito serás tu na cidade, no campo, parará, a massa da tua amassadeira, o trabalho das tuas mãos, o fruto da tua terra. Se você assim fizer, der os dízimos, né? Enfim. Então, é o próprio Deus em que colocou essa barganha. Ele aceita a barganha. O dízimo é a prova disso. Os dízimos são a prova cabal dessa barganha com Deus. Quando Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste, não acontece, né? Porque os caras receberam de graça, que eles logo vão dizer que não. E aí começam ensinamentos bíblicos, cursos bíblicos, tem a revista, né, na Assembleia de Deus, a revista da Escola Dominical, as igrejas, todas elas, tem um jornalzinho, tem um encarte, tem que ensina a salvação, tem um jornal, tem uma revista, seja eletrônica ou impressa, tem ali uns sites, né? Algumas igrejas, como a Universal, tem ali o Stream, o Univer, canais pagos para você entrar, a Igreja da Graça tem lá, né, o canal pago, o canal fechado, eles estão dando de graça. Não, há alegações vão dizer que não, mas isso tem um custo. Isso tem um custo porque tem pessoas trabalhando. Então eles não estão dando de graça o que eles receberam de graça. Entende? E receber de graça não vem partindo de uma outra pessoa. O receber de graça já é aquilo que vem do próprio Deus. Se é que vem. Entende? Não entende? Então, problema. Então, eles não dão de graça o que eles receberam de graça. Porque eles vão dizer sempre que há um custo, porque é a obra de Deus, que a obra de Deus precisa, e que Deus, fraco, manco, canhenga, medíocre, barganhador, que precisa de dinheiro para alavancar a sua obra, porque precisa, que a obra de Deus precisa. Deus não precisa, mas a obra dele precisa. Ora, mas um Deus que fez o céu e a terra, em 6 dias descansou, fez tudo isso,
não é capaz de modificar o coração da pessoa, de construir um templo com as suas próprias mãos? Ah, mas ele não faz coisa material. Então, para que ele fez o mundo? Já que o mundo é material, é físico. E aí? Então, ele mandou dar de graça o que receberam de graça e não estão dando de graça. Que a salvação nessas igrejas aí você tem que pagar. Os caras exigem, por conta da poltrona, da cadeira que as pessoas sentam, eles cobram. Imagina um mendigo. Entra nessas igrejas aí um perrapado, um morador de rua. No Templo de Salomão, lá do Edir Macedo, no Brás, não entra. Mendigo ali não entra. Você pode estar certo disso. Uma pessoa paupérrima, mal vestida, não entra. E ainda tem que deixar o celular lá do lado de fora, que eu não sei o que diabos é que eles escondem. Então é isso aí. E aí vai um recado aqui para os pastores aí, vocês mercenários, para encerrar o vídeo. Vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. É o versículo 9 de Isaías 55, não tem nada a ver aqui. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. É a profecia contra os pastores aí, cegos, atalaias cegos, mudos, não sabem nada, são cães mudos, não podem ladrar. Vocês são cães que não têm a coragem de confrontar aquilo em que as pessoas confrontam. Essa é a verdade. Vocês são cães gulosos, lobos devoradores, raça de víbora são vocês. Esse foi o vídeo de hoje de um Deus aí que barganha com o ser humano. Deus barganha com o ser humano a adoração dele, para ele ter adoração, e o ser humano barganha com Deus para ter a bênção. É uma troca, né, de favores, de dinheiro. Você me dá dinheiro e eu te abençoo. Você me obedece e eu faço. Então nada é por amor. Deus não faz nada por amor, a não ser pela fé material que a pessoa, o ser humano, tem que materializar. Valeu, forte abraço e um ótimo final de semana, já que hoje é sexta-feira. Fui!